Tá on, né? Tá on, agora sim. Tá isso aí. Deixa eu compartilhar aqui também. Vamos lá, gente. Compartilhando, esperando o pessoal entrar. São 8 horas em ponto, né? Uhum. Vambora. Daqui a pouco, Pastor Elias, junto com a gente no Congresso Tua Igreja Canta. Segunda-feira foi uma bênção. Segunda-feira a gente teve a Tamires falando sobre dança. Se você não pôde acompanhar, a gente já está aí disponível no nosso Rios. Você pode acompanhar a Tamires. Uma pequena palavra, né? Um pequeno bate-papo que teve sobre dança. Foi muito bom. Vamos ver se dá certo. Calma aí. Duas câmeras eu deixo mutado aqui. Deixa eu ver. Qualquer coisa eu saio. Tirei. Tira? Foi? Não, não foi não. Não apareceu aqui. Foi? Não apareceu aqui. Pastoria já entrou com a gente aqui. Vamos lá, gente. Vamos compartilhar essa live. Tira o seu. Agora eu tô conseguindo compartilhar as duas. A pastoria já tá aqui e eu não tô conseguindo chamar. Ah, tá aqui. Vamos ver se ele vai aceitar aqui. Aí, ó. Opa! Pronto, cheguei. Aí, Aí. Tá dando pra ouvir? tudo Tudo certo? certinho. Tá ouvindo a gente bem também? Tá. Tô tranquilo. Desde o começo já tava ouvindo. Show! Isso aí, boa noite, pastor. Quanto Boa tempo? noite, Rodolfo. Verdade, verdade. A gente só vê só por agora por essas Pelo vias na internet, né? Instagram, Mas- Facebook, YouTube e os demais. Só acaba vendo por aí agora, né? Isso aí. Mas Estamos aí. esse é o propósito, né, da internet, ela aproxima. Com Aproxima quem tá longe. Com certeza. Isso aí. E aí, Rodrigo, beleza? E aí, pastor, beleza? Para quem não sabe, gente, o pastor Elias daqui a pouco vai se apresentar, mas eu não conheci o pastor Elias. Quem me indicou o pastor Elias foi o Rodolfo, para esse congresso. Responsabilidade, hein? A gente falou algumas coisas, eu falei, não, ele convida o pastor Elias, vai ser legal e tal. Aí eu entrei em contato com o pastor, prontidão, tá aqui junto com a gente. Foi muito bom, pastor, obrigado por aceitar, né, estar aqui com a gente. Se apresenta aí, pastor. Faz Então. sua hora agora. Primeiro a honra, né? Poder ser convidado e estar participando aqui com vocês. Eu sou, como já dito, pastor Elias Rocha. Hoje eu estou aqui em Teixeira de Freitas, no estado da Bahia,
mas por muito tempo pastoreei e vivi aí no estado do Espírito Santo. Mas eu sou baiano, sou de Teixeira de Freitas, estou na minha terra, estou pastoreando aqui a Igreja Batista Getsemane, na cidade de Teixeira de Freitas, já há 4 anos. Mas acabo por todo compromisso com a agenda, como a gente trabalha muito voltado para casais, para jovens, aí a gente acaba viajando muito e voltando aí ao estado que me adotou, o estado que eu amo, que é o estado do Espírito Santo, e tem sido uma bênção. Amém. Amém, amém. Que bom. Então vamos começar, né, com algumas coisas. E quem estiver assistindo a gente, tem uma caixinha de perguntas aqui embaixo. Se você quiser, pode fazer, para a gente estar daqui a pouco transmitindo essa pergunta para o pastor. Quem é o pastor Elias? Então, o que eu não souber responder, eu entrego para vocês. Deixa eu conhecer essas bombas aí. Estamos aí, então. Show. Mas então, pastor, como a gente pode, no tempo de hoje, nesse tempo que a gente está vivendo, ser atraídos? Como que a igreja pode atrair o mundo, né? Assim, as pessoas, também quem está dentro, né? Porque a gente também tem esse compromisso. E como que a gente pode estar atraindo as pessoas para esse reino? Eu estava pensando a respeito disso essa semana, mas não por causa da live que iríamos fazer, né? Mas por uma questão de marketing. Eu sou fascinado nisso, na área do marketing. E eu acho que tudo está relacionado ao marketing, né? Você faz a propaganda de si, da empresa que você trabalha, da instituição que você faz parte, do grupo que você faz parte. Então, e aí eu estava analisando sobre isso, porque nós precisamos apresentar um conceito, né? Um conceito da sua igreja, que você faz parte, ou da religião que você defende, ou que você acredita. Então, assim, eu penso que tanto o nosso inimigo, ele busca meios de atrair, como também o nosso Deus, ele tem também aquilo que nos atrai. A única questão é que nós não estamos preparados para sermos atraídos pela verdade. Sendo bem sincero, não é todos que estão preparados para a verdade. Ninguém aceita, ser bem sincero. Poucos serão aqueles que vão absorver, de certa forma, a verdade nua e crua. É lógico que eu entendo que existem várias formas de apresentar a verdade, mas ela deve ser dita. Porém, as pessoas não estão prontas para absorver isso. E aí prefere viver a ilusão. E aí eu percebo que o inimigo das nossas almas, ele atrai pelas ilusões. Apresenta-se algo que será interessante, mas que o fim é amargo. Mas é lógico que ele não vai apresentar o fim que é amargo, mas aquilo que é atraente. Por isso que muitos são atraídos. Porque é prazeroso a carne, porque à primeira vista é atraente, mas prefere viver essa ilusão. Só que aí a igreja, ela tem que apresentar a verdade, atrair as pessoas pela verdade, mas que essa verdade ela tenha que ser, ser apresentada de uma forma que seja atraente. Eu falo porque assim, eu vou tentar exemplificar para ficar mais claro. Muito tempo eu vivi na igreja em que todo mundo falava mal de panela. Eu não sei se vocês já viveram isso. Talvez isso é muito novo, talvez não seja esse o problema. Mas mas eu lembro que eu vivi esse problema. As pessoas falam, não, o problema da igreja é as panelas, que o problema da igreja é as panelas, que o problema dos crentes são as panelinhas. E aí isso ficou muito latente na minha cabeça. E eu fiquei muito pensando sobre isso. E aí depois de um certo tempo eu percebi que o problema das igrejas não é a panela. Muito pelo contrário, eu até acho que a igreja deve ter panela. E não só uma panela, mas várias panelas. Porque, assim, o problema passa a ser quando essa panela tem tampa. Quando a panela tem tampa, aí é problema. Por que eu estou te falando isso? A gente está falando de atrair. Talvez você vai falar, que viagem, pastor? Não, eu vou te explicar. Porque, por exemplo, se eu tenho uma panela na igreja daqueles que são adeptos
ao ciclismo, a dar aquela pedalada de final de semana, então eu vou conseguir atrair pessoas que gostam disso. Se eu tenho, por exemplo, pessoas dentro da igreja que gostam do churrasco, daquele sinal de fumaça, aquela picanha, 2 dedinhos de gordura, aquela carninha de sol assada, provavelmente muita gente vai falar, pô, tô com essa galera aí que cozinha, tô com a galera que gosta do churrasco. E você vai atrair cada pessoa de acordo com o seu grupo, de acordo com a sua panela. Então a panela ela deve existir na igreja para que atraia outras pessoas conforme o seu grupo de aptidão. O problema é quando essa panela há um fechamento. Fala assim, não, aqui ninguém entra mais. Aí há um problema. Mas eu acho que deve existir esses, né, entre aspas, panelas, ou esses grupos, para que você consiga atrair conforme a tua linguagem. Eu vou ter jovens aqui que gostam de dança, eu vou ter jovens que gostam mais da parte de multimídia, eu vou ter jovens que gostam de algo que seja do envolvimento deles. E aí a gente vai conseguir atrair conforme o seu grupo e ser atraente para todos, né? Eu não sei se eu consegui explicar isso. Não, sensacional, pastor. Tá? Você tocou num ponto aí que é uma área que eu gosto, é uma área que eu estou trabalhando hoje. É o churrasco? Não sou churrasqueiro, não. Estou brincando. Estou trabalhando na minha igreja também na área de marketing, na Lagoinha de Pedra. Estou lá na Lagoinha de Pedra trabalhando com a área de marketing. E a nossa igreja, às vezes, até mesmo é taxada por trabalhar demais com marketing. Mas o marketing hoje está presente total na igreja. Você não tem como você falar bem assim, não, a gente não vai fazer propaganda da igreja, a gente não vai fazer propaganda de eventos, a gente não vai fazer. Você tem que conhecer Google Meu Negócio, você tem que conhecer Facebook, Instagram, você tem que conhecer os públicos que você está atingindo. É um dado assim, que lá na igreja a gente leva muito a sério essa questão do marketing. E 90% das visitas da igreja, sem dúvida alguma, vem da rede social. Exatamente. Eu tenho vários exemplos aqui que aconteceu dessa forma, de pessoas que vieram por causa do nosso canal. A gente tem um canal da igreja. A gente deu uma pausada porque eu achei que deu uma saturada muito. O Jetflix. O Jetflix, tá aqui, ó. Aqui, ó, Jetflix. Mas a gente deu uma parada porque a gente está reajustando algumas coisas e também porque deu uma saturada. Eu estou esperando dar uma diminuída nessa bolha. Mas pessoas vieram por causa do canal, pessoas vieram por causa do Instagram. Então, o marketing ele está envolvido em todos os níveis e em todas as áreas. Porque a gente sempre está apresentando algum produto. E quando eu falo produto, não é só um alimento, mas uma marca, até a sua identidade como pessoa, você está apresentando ela. É um produto. Você está apresentando um produto. Então, tem que criar um conceito, e um conceito bom, porque aí sim as pessoas vão querer participar e se envolver através dos meios que existem dentro da igreja. Com certeza. Eu gostei muito que você falou de criar um conceito bom. Há uma tese hoje que eu sempre... Quando a pessoa é mais próxima a mim, eu tento ajudá-lo nessa questão. Vamos fazer qualquer coisa. Não. Não dá. Hoje você não pode fazer qualquer coisa. Eu não sei fazer. Vai estudar, vai tentar ver. Tem cursos gratuitos no YouTube, tem a gente que pode te ajudar também, tem outras pessoas que podem te ajudar, que são dispostas a ajudar. Tem pessoas hoje que vivem para o reino também nessa questão, e às vezes não é tão caro você pegar e você investir nessa área. Você fazer uma arte, eu participo de um grupo no Facebook que eu falo bem assim, eu falo, meu pai do céu, olha só o tipo de arte que está surgindo aí, que é o design cristão. Eu fico olhando e falo bem assim, é aquele tipo de gente que acha que está tudo bem. Pode fazer qualquer coisa e tal. Não vejo por aí. Eu trago para a minha igreja porque a gente tem um sistema lá que eu acho muito interessante, que hoje não é mais a igreja que está produzindo todas as artes, mas sim a sede que manda os modelos, todos os padrões já para a gente fazer. E foi uma coisa que no começo o pessoal estranhou, falou bem assim, como é que a gente vai fazer esse negócio? Eu não tenho prática no Photoshop, não tenho prática no Canva. Tiveram que aprender.
Tiveram que aprender. E as artes eles estão seguindo todos os padrões certinhos. Isso para modernizar a igreja. A igreja não pode ter sem modernização. Boa palavra, porque eu acredito, assim, é um conceito que tem que ser um princípio. É um conceito que tem que ser um princípio dentro da igreja. Ela tem que trabalhar com a excelência. Acabou com aquele negócio de meia boca, porque parece que o capeta está da porta para dentro. Porque assim, vai fazer alguma coisa para a igreja? Não, compra o mais barato, não faz de qualquer jeito. Parece que assim, aí quando é para o trabalho dele, ou dela, né, ou da pessoa, quando é para a empresa dele, quando é para a casa dele, aí escolhe o melhor. Beleza, o melhor cerâmica, a melhor sofá, a melhor TV. Mas quando é para a igreja, é uma coisa meia boca. Quando é uma apresentação, é uma meia boca. É tipo alimento também, pega, né? Não, porque fica naquele conceito, Deus vai entender, as pessoas vão entender o esforço. Não, beleza, eu apoio em qualquer questão, incentivo o esforço, a criatividade. Mas algo que eu não negocio é a excelência. Nós temos que sempre dar o melhor. Talvez o melhor da pessoa que está me assistindo agora não seja o meu melhor, eu vou entender isso, tranquilo. Mas que pelo menos seja o melhor dele. Pelo menos ele se esforçou em dar o melhor. Então, é isso que faz com que a igreja se sinta... ou melhor, com que a igreja atraia outras pessoas. Porque ninguém quer ir, por exemplo, para uma igreja em que é tudo feito meio que de qualquer jeito. Ninguém quer chegar numa celebração em que a celebração é feita de qualquer jeito. Ninguém quer chegar num louvor que não há ensaio, que não há preparo, que é tocado de maneira aleatória. Então, assim, precisa ter uma ordem, tem que ser coisa organizada, tem que ser coisa ensaiada, tem que ser algo bem feito. Porque somente assim que a gente vai ser diferente. Eu falo porque nós fomos chamados para ser diferentes. Eu e você, nós fomos atraídos para fazer algo diferente, para ser diferentes. Mas aí a gente faz a coisa meia boca. Você quer ver um exemplo? A gente vai, por exemplo, em muitas celebrações de gospel, evangélica, em que assim, o mundo, infelizmente, o mundo dá de 10-0. 10-0. Porque a gente quer fazer meia boca, a gente quer o baratinho, a gente quer o mais fácil. Aí não gera. Sim, as músicas gospels, então assim, hoje em dia, estão muito mais para dentro do ego do que para falar de Jesus, para falar de alguma forma. Né? Então isso aí é bem preocupante. Por isso que o pessoal fala, por que a sua música não me atrai? Então... É preocupante, mas eu vejo uma luz no fim do túnel. Porque o que o Morada... Não sei se você acompanha o Morada, pastor. Conheço. Tem feito resgatar hinos antigos. Sim, eu vi. E fazer uma nova roupagem só de ritmo. Mas fazer uma nova roupagem para poder atrair o pessoal a conhecer. Eu vejo pela minha igreja também, lá. O pessoal, nossa, que música é essa? Cara, que música top. Esse dia, um tempo atrás, um rapaz chegou com aquela música Louvemos ao Senhor lá na igreja. Louvemos ao Senhor. Aí... o cara falou bem assim, nossa, essa música do Morada tá top e tal, e tal, e tal. Eu falei, cara, vem cá. Peguei o celular, o Ademar de Campos, aquele primeiro CD de 1982, mostrei pra ele aqui, ó, essa música do Ademar de Campos, de 1982. Cara, eu nunca tinha ouvido. Isso, eu falo que, uma vez a Ana Paula Valadão disse muito bem, gerações. A geração antiga tem que procurar se conectar com a geração nova, não adianta. Mas, Rodolfo, eu sei que eu estou entendendo o que você está querendo dizer. Mas eu acho que assim, não só a geração antiga precisa conectar com a mais nova, mas eu acredito que essa conexão também ela tem que ser de via de mão dupla. Ela também tem que ser conectada com o pessoal mais antigo. Porque nós temos esse... Eu vou falar aqui porque eu tive. Referenciais. Eu tive e tenho referenciais da minha vida. Que são referenciais que eu olho, beleza, esse é o pai na fé, essa é a mãe na fé que me instruiu, que eu tenho olhado e visto como um exemplo. Estava comentando isso agora com o Davi a respeito do pai dele, o pastor Márcio, um grande amigo meu, falando assim, é um referencial para mim, é um referencial que eu tenho. Então, assim, a gente tem que ter essa conexão lá atrás. Porque nós não chegamos a um ponto de achar que agora não, que agora as nossas músicas são atuais, as nossas são as melhores.
Pô, eu sou apaixonado, apaixonado. Eu não estou falando isso porque a gente está aqui num bate-papo, as pessoas estão cheias. Mas eu sou apaixonado pelas histórias, pelas letras do cantor cristão, do inário cristão. Talvez, sim, há uma necessidade de uma atualização nas letras, em termos de algumas palavras, porque você vai olhar algumas palavras que hoje a gente não consegue entender. É uma linguagem muito rebuscada, né? Muito culta. Então, talvez você, trazendo para um contexto que a compreensão seja mais fácil, talvez modificando um pouco, ou mudando, talvez, até a melodia, mas que seja atrativa. Que seja atrativa. Você não pode mudar os princípios. Você não pode mudar os valores. Mas agora o resto pode ser moldado para que seja atrativo. Para que seja atrativo. Isso aí é o processo evolutivo. Tem que ter, seja nas músicas, seja na liturgia. Tem que. Se você ficar com uma igreja. Entenda, eu estou falando por causa da minha igreja, da onde eu estou como pastor. Se você ficar com a igreja hoje, nesse século que nós estamos, do século passado, você não atrai. Você não atrai. Não atrai. E eu não estou falando de negociar princípios, eu não estou falando de negociar valores. Isso eu não abro mão. Você pode ir na minha igreja, você vai ver uma celebração viva, você vai perceber uma celebração vibrante, de adoração, uma palavra alegre, espontânea, com risada, com edificação, com confrontamento, mas algo que seja atrativo. Que as pessoas queiram ficar. Eu tenho que falar, parece que é meio estranho, né? Você jogar confete, parece que eu estou jogando confete em cima de mim mesmo, mas não. Eu tenho que falar da realidade que eu vivo. Então, por isso que eu estou falando da igreja que eu pastoreio. Mas eu falo porque, assim, teve algumas celebrações que terminou o louvor, mas se a gente cantasse mais uma, cantasse mais outra, os irmãos ficariam. Se eu pregasse de novo, os irmãos ficariam. Porque você tem que ser algo atrativo. Eu vou, só para passar a palavra para vocês, eu vou contar um exemplo. Um exemplo bem rápido. Aqui na minha esquina, na esquina da casa que eu moro, tinha um centro de Umbanda. Um centro de Umbanda aqui na esquina. Eu falava que na esquina mora o pastor, na outra esquina morava o pai de santo. Mas o relacionamento era suave. Aí eu percebia que eles começavam 6 horas da tarde. Olha para você ver. Começava às 6 horas da tarde, o batuque, e ia até 5 da manhã. 5 da manhã. Nossa. Incansavelmente, sem parar. Sábados, todos sábados. E eles iam e participavam e se envolviam para o sujo. Agora, para Deus, a gente não tem esse desejo, a gente não tem essa vontade. Você vai ver que os cultos de vigília só tem diminuído, não é nem mais vigília. Vigília de 3 horas, esquece. Agora 1 hora, 1h30. Hoje você fala de vigília de 10 de 10 à meia-noite. Nada de você ficar até 6 horas da manhã. Então você tem que olhar, aí o que eu penso? Você tem que olhar e avaliar o que a gente tem que fazer para ser atrativo, para atrair. Porque se não avaliarmos isso, e o marketing vai falar muito sobre isso, se não fizermos uma avaliação, aí a gente vai ficar parado no tempo. Pastor, como você falou uma coisa muito interessante, que eu não tenho medo de falar da minha igreja, não. Exemplo bom é para ser copiado, é para ser visto, é para você chegar depois no inbox aí e falar: meu irmão, me ajuda aqui, eu preciso de ajuda. Vou ter o maior prazer de ajudar qualquer igreja que se colocar à disposição, quem está assistindo aí. Não sou o melhor, nem quero ser o melhor, mas aquilo que eu posso ajudar, eu ajudo. Já ajudei algumas igrejas também nesse sentido. E outra coisa, eu vejo pela experiência, como você falou aí, de gerações. Eu tive, quando eu vim para Lagoinha, Vitória, eu tive uma experiência com o pastor Bruno Bacelar, que era meu pastor, um homem de 40 anos de idade, que me atendeu, foi dono. Aí vem um outro pastor, pastor Fagner, da mesma idade minha. E foi um choque. Eu falei assim: não, esse cara tem a mesma idade minha. Eu falei: meu pai. Mas ele é um pastor abençoado. Respeito ele como um pastor que está com autoridade em cima de mim. Uma autoridade que tem me levado a mais de Deus na minha vida.
Ele pega no pé de quem precisa, dos adultos e tal, e trabalha com um colegiado de 6 pastores dentro da igreja e mais velhos do que ele. Você falou de gente antiga, de estar, amanhã mesmo eu vou estar com o pastor ancião da nossa igreja que já é aposentado. Vou estar com ele. Ó, eu vou falar para essa eu vou questão. eu vou falar dessa questão de geração. Eu tenho, por exemplo, jovens que têm quase que a mesma idade que a minha e me chamam de pai. Me chamam de pai. Eu tenho, por exemplo, idosos que me respeitam, meu pastor, que querem me agradar. Sim. Talvez isso não seja tão forte no estado do Espírito Santo. Talvez, né? Mas aqui na Bahia isso é ainda muito forte. Esse respeito e esse amor. Independente da sua idade. Independente de quantos anos você tem ou a experiência que você tem. Há um respeito daquilo que você está falando e vivendo aí dentro da sua igreja. Né? Então, eu acredito que isso não deve mudar. São princípios, são valores. Respeito, hierarquia deve existir. Mas aquilo que precisa ser atualizado, deve ser atualizado. E isso é muito bom porque não é só criança, adolescente, jovens, idosos, né? São todos da faixa etária diferente, mas que respeitam. Que são atraídos por quem está lá na frente, está pregando, quem está ministrando, quem está conduzindo a igreja. Então isso assim... igual eu tenho alguns alunos que já falam comigo, ó, você para mim é referência, você para mim é uma pessoa que, assim, é difícil a gente, né, chegar numa etapa dessa. Quando a gente ouve, a gente fala, meu Deus, que responsabilidade. Demais. É muito, né, exigido. Então, assim, não é fácil. Eu digo que quem quer entrar no seminário para ser pastor ou ministro de música, gente, vocês vão ver coisas, vocês vão ouvir coisas. Não sabe o que está pedindo, né? Vocês vão sentir coisas. Então... eu vou contar, você falando de atualização, aí que eu falo, a gente tem que pensar fora da caixa. Isso aí. Tem que pensar fora da caixa. Primeiro eu queria dar só um abraço, mandar um abraço aqui para o Jonas, o pastor Jonas, alguns amigos, familiares que estão aí na live. Mas eu falando que você tem que pensar fora da curva. Eu falo e prego isso dentro da igreja. Eu prego isso dentro da igreja. Principalmente com os meninos que estão na parte da liderança. A minha liderança, o meu conselho, eu falo com eles. Vão fazer alguma coisa? Pensa antes, mas pensa fora da curva, pensa fora da caixa. Seja ousado na criatividade. Sai do básico. Um exemplo foi o canal nosso, o Jetflix, que está lá no YouTube. Se você olhar algum vídeo nosso lá, você vai falar assim, esse vídeo não é de igreja. Esse canal não é de igreja. Porque é fora da curva. Não é o comum, não é o trivial. A gente dá risada, a gente faz sorteio, a gente brinca, a gente zoa, tem momentos engraçados, tem louvor, tem palavra, tem edificação, tem testemunhos. Então, assim, quando a gente foi fazer o canal, foi na época da pandemia, e aí muita gente fazendo live, fazendo culto, eu falei, caramba, velho, tá todo mundo fazendo a mesma coisa. Tá todo mundo fazendo a mesma coisa. Então, o que eu posso fazer para ser diferente? E aí a gente foi pensando, foi bolando, até o nome foi algo diferente. Então, a gente partiu desse princípio, e esse tem sido o princípio que tem regido assim a nossa igreja. De a gente procurar ser diferenciado, sem perder valores, sem perder princípios, sem negociar a palavra de forma alguma, sem banalizar a palavra. Então isso nós não negociamos. Mas sempre você vai chegar lá, você vai ter algo diferente, algo pensado, algo imaginado, e de forma diferente. Tem que aplicar isso dentro da igreja, ou dentro do seu convívio. Sim, teve o ano passado, eu fiz o aniversário daqui da igreja, eu convidei alguns amigos meus que tocam metais, sax, trompete e tal. A igreja ficou meio assim, mas no final, cada membro fala, você tem que fazer isso todo domingo. Eu falei, não dá não, gente, todo domingo. Gente, calma, né? Não, mas aumenta. Porque é uma coisa nova para eles. Faz algo foi totalmente diferente e eles gostaram. Eu falei, chama então, atenção, né? Chama atenção. Chama atenção. Mas uma das coisas que nós temos em nossa igreja lá, que eu gosto bastante, é o lema.
a Lagoinha tem trabalhado muito com grande para servir, pequeno para se portar. Eu amo esse lema. Você serve para algo maior, você serve para uma grandeza maior, para algo que realmente vai fazer a diferença, e pequeno para se importar. O que é o pequeno para se importar? É isso daqui, ó. É o bate-papo, você chegar na mesa de alguém, você conversar com ela, ter essa característica, porque a igreja, hoje, é o comum, tem que ser o comum na igreja. Se atualizar e se preocupar. Você não pode rejeitar que hoje um jovem assiste Netflix, assiste HBO Max, assiste Amazon Prime, e esses caras já estão pensando na nossa frente no mal. A gente pensa no bem, mas eles já pensam no mal. Já pensam em colocar na cabeça da criança que aquilo lá que a gente sempre falou que era errado é certo. E se você ouvir hoje as crianças do jeito que estão, elas têm falado assim desse jeito. Colocar também na cabeça do jovem que se você for para um lado é o certo, se você continuar na igreja é o errado. Eu estava vendo um podcast. Você quer ver Você quer ver um exemplo daquilo que você está falando? Uhum. Que os jovens, por exemplo, passam a vida toda com o celular. Eu passo. Por que meus jovens não vão passar? Não vem com essa. Não temos que ser demagogos. Eu acordo, meu amigo, depois que eu oro, eu pego meu celular, às vezes até antes, se duvidar. Pego meu celular, vejo qual foi as postagens, o que foi do Zap e tal. Posso ter depois a devolução. Não, mas o celular tá toda hora na mão. Tá toda hora na mão. Não é porque é meu. Aí você pega no domingo, pega seus jovens, que passa a vida toda no celular, no domingo dá uma revistinha para ele e pede para fazer EBD. Não vai. O que vai ser atrativo? Não vai. Não vai. Não vai, então você tem que modificar, pensar de uma outra forma, ainda que seja uma revista eletrônica, mude o horário. Tem que ser domingo de manhã? Não, pode ser domingo à tarde, pode ser sábado à tarde, sábado à noite. Porque você não está trabalhando por métodos, você não está preocupado no método, você está preocupado no propósito, nas pessoas, entendeu? Então, coragem para mudar. Exatamente. Então, coragem para mudar. Às vezes a gente está muito apegado à tradição, porque a gente tem que fazer EBD às 8 horas da manhã. Mas você pega um jovem que trabalha, vamos analisar. Isso eu cheguei para um pastor e falei, não gostou muito não, mas eu falei com ele. Você pega um jovem que trabalha de segunda a sábado, que a maioria hoje está trabalhando assim, o cara vai querer fazer o quê no domingo de manhã? Vai querer ir para um EBD ou vai querer dormir? Dormir? Por que você não pode aproveitar um sábado à noite e pegar e deixar ele até de madrugada lá na igreja? Um pequeno exemplo. Eu fui na Comunidade de Vida de Guarapuava. Para quem não conhece a Comunidade de Vida de Guarapuava, foi a igreja que o Luciano Subirá cresceu. Pastor Harry de Malacava. Eu fui lá, por causa de um amigo meu, e vi uma coisa que me chamou a atenção. Eu falei, caramba, cara, no dia que eu conseguir botar isso em prática, em uma outra igreja que eu for para a juventude, eu vou ser um cara realizado, porque eu achei sensacional. Qual foi a ideia deles? Eles falaram bem assim, poxa, os jovens aqui estão indo para balada no sábado à noite. O que ele vai fazer? Em vez do jovem ir para balada, sábado à noite, o nosso culto dos adolescentes vai ser de 5 até as 7. Aí, depois das 8 horas, das 9 horas que começava o culto dos jovens, até meia-noite. Depois, o que eles faziam? Sempre tinha um lanche organizado lá, e deixava a galera com som na quadra da igreja, deixava o povo até de manhã cedo. E fazia questão de ter atrativo para o jovem ficar ali até de manhã cedo. Isso fez o quê? Os jovens virem mais para a igreja, os jovens não ir para a balada. Tem culto de manhã na igreja. Tinha culto de manhã lá. Mas o pastor fala bem assim, o jovem que está lá não precisa ir no culto de manhã não. Vai para casa, vai dormir. Depois da noite você volta para o culto da noite. Então, essa concepção de você pegar e criar um atrativo não é pecado. Eu não vejo como pecado. Mas você chegar e você criar um atrativo para que o jovem olhe e fale bem assim, cara, eu não quero sair daquela igreja, eu não quero sair da presença de Deus, porque aquela galera é massa, aquela galera contribui comigo, aquela galera eu posso chegar, eu posso me abrir. Então, você falou uma palavra aí que eu amo ela, que é
pensar fora da curva, pensar fora da caixa. Ah, tem um padrão? Vamos ver se aquele padrão, vamos tentar fazer um padrão diferente, fora daquilo que a gente está pensando aqui agora. Não é você aceitar. Não, Jesus, ele era fora do tempo, né? Ele era fora do contexto. E é lógico, Rodolfo e Rodrigo, e todo mundo que está assistindo agora, é lógico que isso demanda tempo. Sim. Nada assim é feito da noite para o dia. Nada, nada. Tudo se constrói. E algo que é sólido é construído com o tempo. Ainda mais quando a gente se trata de igreja, né? A gente trata de uma instituição séria, de uma instituição que cuida de vidas, de uma instituição que cuida de pessoas, de uma instituição que cuida de famílias. Então, assim, é algo que demanda tempo. Você precisa tomar certos cuidados na mudança de um método, na mudança de algo que já tem muito tempo acontecido. Então, eu falo porque, assim, se você já chega e muda, você causa choque. Você faz com que aquilo que possa ser bênção se torne maldição. Então tem que ter muito cuidado. A mudança, ela tem que ser graduativa. Ela tem que ser com tempo, mas com passos firmes. A mudança... Não da sua igreja. Você olha a visão do líder, né? E aí eu falo líder, não só líder pastor, mas todo líder, ele tem que ter uma visão de daqui 1 ano, daqui 5 anos, daqui 10 anos, por mais que ele não fique naquele lugar, mas daqui 10 anos, como eu quero que a minha instituição esteja, que o meu ministério esteja, porque isso é até para a própria vida. Eu pergunto para muitos jovens, você não tem ideia de quanto que eu pego no pé da minha juventude. Se tiver algum jovem, até pode falar isso. Eu pego no pé, porque eu pergunto para eles, estão fazendo que faculdade, estão trabalhando, estão comprando algo de valor, algo que dê um futuro para vocês, estão pensando no amanhã, porque senão vai viver o hoje. E se viver demais no presente, você não consegue ter um futuro próspero, um futuro abençoador. Então, é da mesma forma com a igreja. A igreja, ela tem que pensar daqui 10 anos, se ela vai estar atualizada, se ela vai estar atrativa, se aquilo que está acontecendo dentro da igreja vai continuar sendo bênção na vida de outras pessoas. E o pastor falou uma coisa interessante, que são passos largos, mas firmes, né? E essa tua igreja canta aqui foi em 2018 que eu comecei. Então, a gente já está quase em 2023, 2022. E evoluiu, né? E evoluiu. E evoluiu porque a primeira foi no Facebook e YouTube. Não, a primeira foi no Clínica mesmo, presencial. É presencial, mas depois a gente passou para o YouTube. Depois foi Facebook. E a gente está vendo que está tendo mais acesso e mais rentabilidade na questão de engajamento, da rede social, sendo aqui no Instagram. Hoje. Perfeito. Então, esse processo evolutivo tem que acontecer. Uma coisa, pastor, que você falou aí, que eu gostei também, que é você pega no pé da sua juventude. Pega no pé. Eu vejo que o meu pastor, ele, quando vê alguma coisa de errado comigo, ele vai no meu WhatsApp, peca não, rapaz, tô vendo que você está fazendo isso. Ele não tem problema de falar, não, chega e fala. Eu também. Não, se eu vejo uma foto que eu não gostei, eu já mando logo. Tem uns dois aqui que eu aviso logo. Ei, pode trocar foto, troca foto. Essa foto tá ridícula, pode tirar. Aí ele vai lá e troca. Desse jeito. A gente tenta estar perto, né? A gente tenta estar perto. Ele chegou a última vez que eu saí, que eu fui na casa da minha namorada, ele falou bem assim comigo. Me ligou, peca não, hein, filho? Vigia, soldado. Peca não. Amém. Deu foco, soldado. Rapaz, a igreja é algo formidável. Eu sou apaixonado por isso. Não é porque eu sou pastor, não. Sim. Mas porque antes de ser pastor, eu já era apaixonado pela igreja. A igreja é algo incrível. Por isso que torna atrativo. Porque, assim, as pessoas que vivem realmente a igreja, quando na igreja o intuito é abençoar, de não fazer o púlpito uma arma, mas de fazer do púlpito, do altar, um lugar de bênção.
em de que dentro da igreja vive a filosofia de lá de 1 Coríntios capítulo 12, versículo 26, chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, a pessoa vai falar assim, velho, eu não consigo sem estar na igreja, mas eu não estou falando do local, mas de estar junto com os irmãos, porque eu sei que quando eu estiver com dor, quando eu estiver chorando, eu vou ter alguém que vai estar orando por mim, eu vou ter alguém que vai me abraçar, eu vou ter alguém que vai me entender. Não estou falando de todo mundo, não. Né? E isso eu também não estou falando só do pastor, porque quando você amadurece a igreja, os membros dela, aqueles que vão chegando, você amadurece a entender que assim, a santidade, a unção não está no pastor, entendeu? Pode estar a visão, o direcionamento, mas a unção, não, está nos membros também. Então um membro vai orar por você, um membro vai abençoar você, um irmão vai abençoar você. Então quando você entende isso, você fala, velho, eu sou apaixonado por isso. Eu sou apaixonado quando você vive isso, quando vive a igreja na essência. Então, ir para a igreja, ser atraído pelo reino, pela igreja, é quando você vive isso de fato. Sim, e é isso que é apaixonante. E também tem uma situação que... Deixa eu só mandar um abraço aqui rapidinho. O pessoal está entrando aí, mandar um abraço para a tia Rayane e para o tio Luiz, líderes de adolescentes lá da igreja. Brigadão, gente, vocês são bênção em minha vida também, pode ter certeza. Show, isso aí. Então o pastor disse aí que é questão de estar na igreja, né? Eu sou ministro de música aqui da igreja, a igreja Joana d'Arc, e assim, de manhã eu vou para a igreja cedo, arrumo as coisas, abro a igreja, ligo o som, preparo todos os instrumentos, tal. Beleza, chegou depois, desligo tudo, depois eu tenho o ensaio do coro. Filho de pastor. E depois eu ainda às vezes fecho a igreja. Aí chega na eu durmo na igreja. Teve uma vez a pessoa falou, você não quer a chave da igreja para dormir aí, não? Filho de pastor, não adianta. Aí, então assim, esse negócio é por quê? Porque eu gosto. Isso. Porque é muito bom para mim. Então, se a gente fica um dia sem ir na igreja por algum motivo, nossa, para mim é uma dor. Você sabia que agora na pandemia aumentou muito os casos de depressão? Sim. De transtorno de ansiedade? Porque as igrejas foram fechadas. Porque no fechamento da igreja, perdeu-se o quê? Uma palavra de apoio, perdeu-se o quê? Uma palavra de incentivo, perdeu-se o quê? A comunhão dos santos. Então, houve essa falta, esse vazio. E esse é o conceito que a igreja tem que pregar. Esse é o bom conceito que a igreja tem que apresentar. De uma igreja que ama, de uma igreja que respeita as diferenças, de um irmão ter um gosto diferente, de um irmão pensar diferente. Isso é natural, até dentro da própria família, até na nossa mão, são 5 dedos diferentes, mas que faz parte de uma só mão. Então isso é natural, mas vive em comunhão. Então, quando a igreja apresenta esse conceito de ser verdadeiramente igreja, aí, meu irmão, não tem como. O camarada vai vir uma vez, vai vir 2 vezes, e ele vai se sentir atraído. E por que eu estou te falando isso? Porque para a gente ganhar a pessoa para Jesus Cristo, eu aprendi que a gente precisa vencer 3 tipos de batalhas. Para ganharmos a pessoa para Jesus Cristo, precisamos vencer 3 tipos de batalhas. Você precisa primeiro vencer a pessoa para você, ganhar essa pessoa para você. Porque se ela vai para a igreja, e eu estou falando isso por causa de ser atraído, se ela vai para a igreja, é porque ela é amigo seu. Isso. É porque você convidou e falou assim, você conhece ela? Não, eu vou porque fulano me convidou, Rodolfo me convidou. Não, eu vou porque Rodrigo vai estar lá tocando. Não, eu vou lá porque fulano vai estar apresentando, a filha de fulano vai estar apresentando uma atividade. Então você ganhou ela para você. Ela vai porque ela confia em você. Ela vai porque ela gosta de você. Então ganhou para você. A segunda batalha que a gente precisa ganhar é ganhar a pessoa para a comunidade, ganhar a pessoa para a igreja. Fazendo o quê? Com que a igreja seja atrativa. Tem um ambiente agradável, tem uma música. Tem que falar, o cartão postal da igreja, meu irmão, é o louvor. É o louvor. É o louvor. Se tiver um louvorzinho meia boca, o cara fala assim, pô, a palavra é boa, o banco é acolchoado, o ar-condicionado estava no ponto, a água é gelada, mas o louvor matou.
Aí, meu irmão, porque não ensaia, porque não se prepara, porque não ora, porque não busca. Então, assim, então você tem que ganhar a segunda guerra. Você tem que ganhar a pessoa para a igreja. Então, o quê? Chegou na recepção, e aí, meu irmão, você é da onde? Pá, você gosta de quê? Não, aqui a gente também trabalha com isso, tal, anota o telefone. Uma das ideias bem legais, que, por exemplo, o que você, Rodrigo e Rodolfo, o que você recebe do correio hoje? Só encomenda. Só encomendas. E conta, né, velho? Não esquece das contas, não. Não, conta mal no e-mail. Eu queria que qualquer um não vê mais tudo e-mail. Mas o que eu falo? Por exemplo, assim, ninguém recebe mais carta. Ninguém. Rapaz, cadê? Manda uma carta agradecendo a visita da pessoa, que ficou muito feliz em ter ela. Sempre Fica muito feliz. Já pensou, ele abriu uma carta, pô, eu tô abrindo uma carta porque eu fui em algum lugar, foi recebido bem. Você dá uma lembrancinha para ela guardar. Como, por exemplo, quer ver um exemplo? Pega as músicas que normalmente se canta no louvor, dá para essa pessoa, por quê? Porque ela tem um carro, geralmente tem um som em casa. Ela vai poder ouvir as músicas que tocam lá no culto. Isso aí, manda as músicas que tocam no louvor pelo WhatsApp. Então você está tornando a igreja atrativa. Então você ganha a pessoa para a igreja. Você ganhou a pessoa para você, porque ela foi lá na igreja, ganhou a igreja, porque você ganhou a pessoa para a igreja, ela gostou do ambiente, ela, pô, eu vou voltar aqui de novo. Gostei, vou vir aqui. Automaticamente, quando ela vem uma, vem duas, vem três, ouvindo a palavra de Deus, que a fé vem pelo ouvir, ouvindo a palavra de Deus, é mais fácil você ganhar a terceira vitória, a terceira guerra, que é ganhar a pessoa para Cristo. Então, quando você ganha mais difícil, que é para você, quando você ganha a pessoa para a igreja, para a comunidade ali de fé, você automaticamente, com o tempo, ganhará essa pessoa para Cristo. Com certeza. Teve uma situação que aconteceu em nossa igreja, que eu achei muito interessante, que fecha muito bem com o que o pastor falou aí. Nossa igreja, a Lagoinha Vitória, ela tem hoje, vai para o nosso 7º ano. Eu assumi o Ministério de Comunicação tem 1 ano e meio. E eu estava vendo as mensagens antigas, umas coisas que já tinham passado já, e vi uma mensagem lá, bem assim, o cara falando mal da igreja de cima e embaixo. Falando que o ar-condicionado estava desligado, que estava um calor, tinha uma pilastra no meio. Realmente, a igreja tinha uma pilastra no meio, no templo antigo e tal. Era bem complicado, era quente aquele lugar. Mas eu tinha que ficar assim, né? Mas aí... Imagina eu tirando direto dentro do público, o cara ia ficar pedindo, pastor, para, por favor, tá difícil. Eu tinha dificuldade no começo lá. O pastor anda demais, hein? Eu vi essa mensagem 4 anos atrás, essa mensagem. 4 anos, já passou muita coisa, já trocou de pastor, a visão é outra, não mudou a visão assim de heresia, mas é outro pastor, outro momento. Aí a gente trocou de templo, a gente está em outro local, mais aconchegante, com ar-condicionado, com cadeiras espaçadas, com tudo certinho. Convidei o rapaz, botei lá, ó, meu irmão, venha, tal, a gente tá na rua tal. Não é que o cara apareceu depois de 4 anos. O cara foi atrás de mim para poder perguntar quem é o rapaz que administra redes sociais da igreja. Aí me falaram bem assim, é o Rodolfo que tá lá. Aí foi. Mas o cara apareceu e falou, rapaz, realmente você não tá mentindo não. Eu falei, não, eu convidei você justamente para isso. Para você ver, não, eu estou em outra igreja, mas eu vim para saber se você estava mentindo ou não. Eu falei, não. O pastor acabou de dizer. Não, você tem que atrair. A gente fala no programa de rádio, na igreja de manhã, no domingo de manhã, você vai ser recebido com um sorriso no rosto, tal. É uma coisa que o meu pastor sempre cobra. Simples. Um sorriso. Você receber bem a pessoa. Fala aqui na igreja, se tiver com a cara fechada, vai para casa. Pô, o cara não volta mais. Vai para casa. Porque, pelo amor de Deus, esquecem. Você espanta a pessoa. Espanta, com certeza. Então você vai perceber que essa atração, essa atrair para o reino, começa pela sua própria vida. Sim. Porque assim, eu fui embaixador. Né? E uma vez embaixador, sempre embaixador. Então, assim, mas aqueles que não foram embaixador têm o chamado de ser embaixador do rei, de Cristo. E as meninas que fizeram mensageira do rei, beleza, mas ainda que não tenha feito, são mensageiras do rei. Eu falo por causa dos 2 homens, não por causa
dessa organização, né? Embaixador e mensageiro, mas estou falando do nome. Então, se nós somos representantes de Cristo, então, uma das formas de atrairmos as pessoas para o reino, de atrairmos as pessoas para a igreja, é através da nossa vida. Sim. Isso. É através Isso da aí nossa é um vida. bom exemplo. E às vezes a gente, assim, tá tocando e a gente pensa assim, tô aqui adorando a Deus e tal. Mas a pessoa que tá ouvindo você tocar, pode ser que ela seja atraída também. Eu Sim. já vi muito isso, já vi muito isso. Cara, o seu jeito, sua forma, o jeito que você faz, conduz. Então, assim, eu agora tô começando a ministrar mais, né? Não era de ministrar o louvor. Mas Quer aprender, né? tive que aprender. Escondendo o dom é terrível. Então, assim, pra Deus mim, cobra. era difícil, mas agora tá fluindo. Então, assim, tem pessoas gostando. Então, assim, eu procuro me especializar mais, procuro mais comunhão com Deus, porque eu preciso ser usado por Ele, né? Eu preciso ser usado porque E eu muita preciso gente vai vir. E muita gente vai vir por causa disso, filho. Porque gosta de você, porque tem visto você tocar, pô, e é da área dele, é a área da música, o dom dele é voltado para a área musical, entendeu? Ou então a paixão dele, porque talvez não seja ainda um cristão, mas a paixão dele seja voltada para a área musical, ou aptidão, e ele vai ver, pô, o cara manda muito bem ali na batera, o cara, pô, que isso, o guitarrista tá detonando e tal. E aí vai lá, troca ideia, não, vem cá, moço, toca aí, o cara toca, pensa que não, troca figurinha, WhatsApp, ganhou o cara tá lá na igreja, tá participando de um culto, participou de 2, e é benção, meu irmão. Batiza. Isso aí. Mas uma das coisas que eu tenho tentado lutar com as pessoas é o humanismo, de você ser mais presente. Uma das regras, que é simples, regras simples que eu botei no Instagram da igreja, é não responder visitante com eu quero saber o horário do culto. Pergunta simples. 18 horas domingo. E bota o endereço da igreja. Falei, não, vocês estão proibidos de mandar assim nas redes sociais, que somos em 4 que administram lá. Vocês vão mandar áudio. E depois manda a localização. Manda um áudio falando, que bom. Aconteceu algo muito engraçado aqui, né? Aí o rapaz, eu não conhecia, entrou no meu Instagram, né? Pastor, que horas é o culto na sua igreja? Aí eu falei, rapaz, eu não conhecia o cara, né? Eu falei, rapaz, que cara é esse, rapaz? Eu não conhecia ele, né? Eu fiquei em dúvida, tarde da noite, meio de semana, o culto meio de semana. Eu falei, vou desconversar e tal. Eu falei, mas quem é você? Curioso para saber e tal. Aí, não, eu queria saber que horas é o culto. Aí eu fui entrando na conversa, perguntando, tentando descobrir quem é esse cara, de onde que veio. Fui pro Instagram dele, tentando buscar. Não conhecia, não sabia nem quem era a pessoa. E eu falei, rapaz, que coisa sinistra, né? Aí depois eu falei assim, não, eu vou te buscar onde você tá onde? Eu tô no hotel. Eu falei, rapaz, o cara tá no hotel, que loucura. Aí eu falei assim, é tal lugar, e deu o endereço. Aí ele chegou lá, falou, não, pastor, eu vim aqui, porque assim, eu vi os seus vídeos, vi o Instagram da igreja, e rapaz, eu gostei muito, eu queria vir aqui conhecer a igreja. Eu falei, você é da onde? Rapaz, eu sou de Vila Velha, não, de Cariacica, tô resolvendo uma questão da empresa aqui, e eu vi, eu queria vir ver o seu culto aqui. Eu falei, então, amém, benção, é assim que acontece. Que legal. E já criou amizade, já, moço. Já criou amizade, já quando passo lá na cidade dele, ou ele passa aqui, é sempre benção, a gente sempre reúne. Que legal. Isso é muito bom. Mas é criar um vínculo. Você não pode deixar de ser humano numa hora dessa. Eu quero a resposta bem básica, prática. Tal. Poxa, querido, aqui o horário do culto é 6 horas, vem participar, você está precisando mais de alguma coisa? Isso é você se importar com a pessoa. Por mais que você não tenha recursos, às vezes, não tenho recursos para poder dar. Cara, mas Deus está te usando para você abençoar a vida da pessoa. Se você perguntar aqui na live, você vai ver que, para resumir, o que torna forte esse vínculo da igreja é a amizade. É criar relacionamento. Relacionamento. Então, assim, existe o relacionamento natural que ocorre, que é o relacionamento de amizade, de troca de figurinha, de coisas que têm o mesmo gosto, beleza.
e tem o relacionamento intencional. Então, o relacionamento intencional é quando você tem a intenção de alguma coisa. Então, eu vou fazer amizade com aquela pessoa com a intencionalidade de apresentar Jesus Cristo para ela. Pode parecer estranho, né? Pô, pastor, na moral, quer dizer que você está interessado na minha amizade para alguma coisa? Sim, mas algo não para mim, mas para ela. E não ruim, mas bom para ela, porque eu vivo isso. Eu falo, por exemplo, se eu chegar com uma laranja aqui e falar para você que a laranja é doce, você só vai saber que a laranja é doce se pegar ela a partir e poder provar dessa laranja. Claro. Então, eu posso dizer para qualquer outra pessoa que é algo bom para ela, porque eu já experimento isso, eu já vivo isso. Então, o relacionamento intencional é quando você, num WhatsApp, alguém pergunta o horário do culto, alguém quer saber qual é a igreja que você faz parte. Então, se você fala de maneira seca, não, é ali no bairro tal, é 18 horas, 19 horas e pronto, e acabou. Você não teve a intencionalidade, você não teve desejo de formar amizade com a pessoa, de estreitar laços para apresentar a ela o evangelho, de apresentar a ela Jesus Cristo que mora dentro de você. Então, qualquer bate-papo, seja numa fila de pão, de uma padaria, num açougue, no supermercado, num negócio, numa parada de trânsito, toda hora Deus está apresentando alguma oportunidade. Eu falo isso porque a gente tem que parar. A gente tem que parar de ficar orando por milagres. Rodolfo e Rodrigo, a gente tem que parar disso. De ficar orando por milagres. A gente tem que orar por oportunidades. Você vê, por exemplo, Neemias. Vamos pegar, eu tenho feito um trabalho de liderança, estudado, preparado, sobre Neemias. A gente vai ver Neemias. Neemias, ele estava no momento certo, na hora certa. Ouve a mensagem que a cidade estava toda destruída. Beleza. Chora. Vai orar. Aí, nesse orar, eu tenho plena certeza que Neemias falou assim, ó Deus, eu tenho plena certeza que Neemias não orou para que Deus vá lá e envie alguém para construir o muro. Não. Neemias falou assim, ó, me dê condições para ir. Então Neemias não estava orando pelo milagre, ele estava orando por uma oportunidade de ir lá e fazer. Então Deus, ele não está dando, ainda que nós não oremos, Deus está dando a nós oportunidades. O problema é que a gente não está aproveitando. Isso aí. O problema é que a gente não está aproveitando das oportunidades. Meu pai dizia algo bem interessante. Meu pai dizia o seguinte, que oportunidade é um cavalo selado que passa na nossa frente. Então você tem que montar logo, porque ele não vai passar de novo. Então Deus está dando oportunidades em vários momentos de a gente apresentar o evangelho de maneira espontânea na sua vida. Porque às vezes a cara pergunta, Rodolfo, por que você é alegre assim, velho? Pô, velho, a gente conversa que você sempre está sorrindo, você sempre está alegre, você sempre está feliz. Aí o Rodolfo poderia falar, não, velho, é de mim mesmo. É o meu jeito de ser. E acabou. Mas ele poderia falar, não, é porque essa alegria que eu tenho aqui vem do Senhor, vem de Deus na minha vida. Então o Rodolfo tem a intencionalidade de aproveitar daquilo e falar do evangelho. Então quando você vê uma pessoa triste, pô, por que você está triste assim? Rapaz, eu tô triste com tal coisa, papapá, aconteceu algo que eu não gostei, que me trouxe tristeza, mas é passageiro. Por que é passageiro? Não, porque o que é eterno na minha vida é Jesus Cristo. Aí você já muda todo um programa porque você tem a intencionalidade de apresentar o evangelho. Então, temos que parar de pensar em milagres e começar a pensar nas oportunidades. Deus está lhe dando as oportunidades para que você torne atrativo o evangelho para aquela pessoa. E a pessoa se sinta atraída para isso. E o interessante, voltando na área da música, uma coisa que eu falo com qualquer um, é quando você canta aquela música, usa-me, sonda-me, Senhor, e tal. Aí quando Deus te prepara para ser usado, você, não, Deus, não posso fazer essa área, não. Eu não tenho capacidade para isso, não, Deus. Então, tipo assim, para mim, então por que você pede para Deus usar? Porque quer dizer que você quer usar só na palavra, só você tá lá na frente com o microfone? Você pode ser usado em várias coisas. E eu gostei dessa ideia. Pode falar, professor. Esse do... A gente tem que... Não tem jeito, a gente sempre vai dar desculpas. A gente pega Moisés. A gente pega Moisés. Eu acho que Moisés deu uns 5 a 6 desculpas quando Deus chamou. Pega Isaías.
Isaías deu desculpa, né? Ele falou, ai de mim, que sou um homem de puros lábios, habito num povo de meio de lábios impuros. Olha, Jeremias, sou novo demais. Moisés era gago, Isaías era de lábios impuros, Abraão era velho demais, a sua esposa era estéril. Então, assim, sempre vai ter algum detalhe, mas ainda bem que tem. Ainda bem que tem, porque é esses que Deus usa para mostrar que não é nós, é Ele que faz. Tá achando que você não é capaz de fazer nada na igreja, né? Sempre vai ter. Sempre tem. Sempre tem. Eu vou te falar. Eu já vigiei carro no pátio da igreja, já trabalhei na tesouraria, já limpei banheiro de igreja, eu já fui diácono, eu já fiz coreografia, já cantei no louvor. Eu já fiz de tudo, meu irmão. Eu já fiz de tudo. E até hoje eu faço. Se eu ver uma necessidade, eu tenho. Em todas as áreas também. Tudo. Adianta. Vai crescendo. A gente vai pegar um outro exemplo da Bíblia. Quando Davi vai enfrentar o gigante, eu acho muito massa isso. Saul fala assim, é certo, Saul estava convicto que Davi iria perder para o gigante. Ele fala, tá certo, Davi, você não vai conseguir, você vai morrer, você vai perder essa batalha. Por quê? E aí ele fala, né? Porque você é um rapaz jovem ainda, e o Golias já é um guerreiro há muito tempo. Então, eu vou até ministrar a respeito disso, porque a gente começa a avaliar as pessoas pelo currículo. Pode dar mensagem domingo, hein? Já começa a anotar, domingo, próximo culto, aí a mensagem vai ser isso. Não, mas só um spoiler rapidinho, mas assim, porque as pessoas começam a avaliar o outro pelo currículo. Sim, exatamente. Currículo, né? Mas não é essa a intencionalidade, porque a gente vai ver que as experiências da pessoa tem que ser vivida com Deus. Aí Davi vai falar, e aí que é a parte interessante. Aí Davi vai falar, beleza, ele é guerreiro desde mais velho, mas eu, quando uma ursa pega a ovelha do meu pai, eu vou lá e tiro da boca dela. Quando o leão pega... E aí, assim como Deus fez comigo ser vitorioso com a ursa, com o leão, vai fazer ser vitorioso com esse gigante. Então, o que você precisa entender é que você tem que estar disposto a viver as experiências com Deus. Quem está assistindo essa live, e tanto o Rodolfo como o Rodrigo, e eu também, nós temos que estar dispostos a viver as experiências de Deus. Rapaz, eu não sei cantar, mas eu já ajudei no louvor. Eu não sei dançar, eu já ajudei na coreografia. Eu sou péssimo em matemática, eu já fui para a cantina da igreja. Então, assim... Que seja para servir. Até cuidar de criança eu já fui. Então, o cara quer viver as experiências no mundo, o cara quer viver as experiências do trabalho dele, mas não quer viver as experiências com Deus. Não quer viver as experiências com o Senhor. Exatamente. Então, mas você fez porque tinha experiência com Deus. Mas você acha hoje que o pessoal está apegado muito a cargo? Porque eu vi uma história esse tempo atrás que eu gostei muito, que foi o Felipe Valadão que contou, e ele estava falando foi até o líder de louvor dele também que contou, falando sobre isso, que quando ele chegou na igreja, o cara já experiente de música e tal, chegou na igreja, o pastor Felipe virou para ele e falou bem assim, cara, você não tem espaço na música aqui não, você vai cuidar do estacionamento da igreja. O cara ficou revoltado. Estacionamento da igreja? Como é que eu vou cuidar do estacionamento da igreja? É o lugar que Deus colocou ele. Só que ele entendeu o que aconteceu. Hoje, a disputa, há uma escala de 6 meses para trabalhar no estacionamento da igreja. Porque o pessoal faz com paixão aquilo. Bota o coração naquilo lá. Através dele. Hoje o cara está como líder de louvor, mas antes quem começou foi ele. Estava lá, botou o coração. Às vezes a gente está pegado. Eu só vou aparecer na igreja se eu for o cara que está lá cantando lá na frente do meu filho. Isso aí. Você vai aparecer onde Deus te colocar. Se for o cara que vai limpar a igreja, o pessoal vai olhar e falar bem assim, essa igreja está muito limpa. Nossa, amo essa limpeza da igreja. Aí eu vejo que o pessoal fica muito... só vou aparecer em tal. Não. Deus vai te usar onde que Ele quiser, no local que Ele quiser.
Lá no dia da empada. Ela leva empada todo domingo para vender. E Deus está usando maravilhosamente ela. Eu ministrando uma palavra, e falar nessa palavra até eu preciso antes mandar um abraço no pessoal que acabou de entrar aí, Manuel, Marcelão. Eu vou fazer isso também depois. Pastor Jean é bênção. Pastor Jean está falando que eu estou fazendo altas revelações aí. Cuidado, Jean. Certas coisas não podem sair daqui. O que acontece nessa live fica nessa live. Então ele leva para a matriz, vai ser uma resenha. Mas eu fico feliz pelos amigos que estão aí e espero que essa live esteja abençoando a vida deles. Manuel, você é benção. Mas eu preciso falar de algo que certa vez eu ministrei. A gente vai ver a história de Mefibosete. Mefibosete, ele fugindo, né, a ama por uma questão com medo de querer matar o neto de Saul, deixa cair e faz com que ele fique manco, né? E é levado lá para Lodebar, conhecido como terra de ninguém, esquecido por todo mundo. E aí o que a gente pode aprender com isso? Entre vários ensinamentos que a gente pode extrair dessa palavra. Que o lugar não nos define. Então, às vezes, você pode estar servindo lá no banheiro, você pode estar servindo lá na cozinha, você pode estar servindo lá no púlpito, independente do lugar, meu irmão. O lugar não te define. O que define é o que você faz com o seu coração. Exatamente. O que define é a sua identidade. Então, amém, a sua identidade é de servo, a sua identidade é de adorador. Então, não importa o que você esteja fazendo, não importa o que você esteja realizando, mas se você faz como uma adoração a Deus, se você faz isso com uma alegria no seu rosto. Então, eu falo porque uma vez eu fui numa conferência de uma igreja, chegando na igreja, eu vi um irmão limpando a igreja, adorando a Deus, feliz da vida, e o banheiro estava mais limpo que muito lugar que eu vou aí. E aí eu vou te dizer, isso me encheu o coração. Esse irmão edificou a minha vida, porque ele estava dando o melhor dele. E isso me atraiu naquela igreja. Isso então, aí, quando nós fazemos com esse coração alegre, com esse coração de adorador, não importa. Ah, pastor, você mandou eu vigiar o carro. Amém, meu irmão. Ah, pastor, você me mandou cuidar lá da cozinha para ficar servindo. Pastor, você pediu para levar um copo de água pro pregador. Amém, meu irmão. Amém. Na igreja tem que acabar com isso. Independente do que você esteja fazendo, faça como se fosse a coisa mais importante da tua vida, porque você não está servindo homens, você está servindo a Deus. Isso deve ser feito com excelência. Então o lugar não nos define. Aonde nós estamos servindo não nos define. O que define mesmo é o nosso coração. Amém. Agora, partindo para o final, para a gente fechar a live e tal, né? Sai não, pessoal. Sai não, tá, gente? Eu quero agradecer a todos que estão aí presentes. Quem é da igreja do pastor Elias também, quem conhece o pastor Elias, quem conhece a gente, muito obrigado por cada um estar aqui. Uma irmã botou aqui, né, que, live abençoada, glória a Deus. Isso é puxa saco. Mas eu queria dar um abraço aí. Tem a Natália, lá da PIB de Manhuaçu, que está aqui, eu estou vendo agora. Um abraço. Vi Manuel aqui da Ponte Sinai, pastor Jean lá de São Mateus. Está uma galera boa aí. Isso aí. Gente, muito obrigado por vocês estarem aqui junto com a gente. Isso é muito bom, tá? Esse projeto aqui, gente, não é um projeto de música não, tá, gente? É um projeto que abrange tudo. O meu intuito é poder ajudar as pessoas. O meu intuito é poder transmitir essa palavra, esse anseio que eu tenho através de lives, através de congressos, através de vídeos. Então, assim, Deus tem me abençoado muito. A patroa chegou. Aí, viu? Ixi, viu aí, A patroa também que é esposa do pastor Elias. A patroa fala, tudo escreve. A Dani, pra você ter uma ideia. Quando ela chega é porque já tá no horário, né? A Dani foi companheira minha na Transcapiada. Então, aí, viu? A gente fez a evangelismo junto. Verdade. Foi, lá de São Roque. Aí, viu aí? Então, assim, como é que são os laços, né? Eu nem sabia do pastor, então, assim, graças a Deus por estar aceitando. E a gente tem um tempinho ainda, se alguém quiser uma pergunta, pode fazer aí, tá, gente? Pastor, está aí. Você está falando tanto aí,
Mas passa aí, por favor, as redes sociais da sua igreja. Pode falar, pastor. Fala as suas redes sociais também, se quiser deixar o teu WhatsApp aí também, o pessoal. Aí depois a gente vai falar a nossa também aqui, para o pessoal que quiser seguir, quiser perguntar. Pessoal, fica à vontade. Tanto eu, quanto o pastor, quanto o Rodrigo, a gente está à disposição de vocês aqui. Nossos pais também estão na live, hein? Papai e mamãe também estão. Estão muito abençoados. Então, lá, tá tudo empadão aqui em casa, né? Eu acho que sim. Vai estar empadão. Mas, eu queria agradecer pelo convite e deixar assim as informações da nossa igreja, né? A Igreja Batista Getsemane. No Instagram tá lá IB Jet Teixeira de Freitas. IB Getsemane Teixeira, desculpa. Fazendo confusão. IB de Igreja Batista, né? IB Getsemane Teixeira, que é da nossa cidade, Teixeira de Freitas. Então, IB Getsemane Teixeira. Pode procurar lá, que é o Instagram. Se procurar no YouTube, vai achar o nosso canal, Jetflix. Tá aqui, na caneca. Jetflix. Vem aí a nova temporada do Netflix. Vem a nova temporada, pessoal. Dá seu like lá, se inscreva no Netflix, que vem coisa boa nova aí. E a galera tá arrumando mesmo. E aí tem o meu Instagram, né? PR_Elias Rocha. Tem o meu Twitter, que é o mesmo também, o mesmo endereço. E o meu WhatsApp, que é o 73, que é o DDD 99919 2017. Bem simples, bem fácil. 9919 2017, né? Bem fácil mesmo. Tá meio desatualizado a data aí, mas está funcionando. 9919 2017. Glória a Deus. Show. Quer passar da sua igreja também? Então, aqui na igreja, eu sou da Igreja Batista de Joana d'Arc, aqui, né, IBJDVIX, tá, gente? @IBJDVIX, segue lá as programações. Isso aí. Tá? Posso passar o meu também? Pode passar. Todo mundo tá fazendo jabá aqui, deixa eu fazer jabá também. Pessoal, segue lá. Segue lá. Primeiro, segue o que a Igreja Canta aqui, a gente quer fazer muito mais. A gente já convida o pastor Elias também para uma próxima aqui com a gente. Trazendo a galera da igreja deles também. Botar joinha e botar aí coraçãozinho e curtir. Também. Aí, a Teixeira, né? Com certeza. Fazer a tua igreja canta aí em Teixeira, hein? Também, só vem. Aqui é só vem. Mas, olha só. @Lagoinha Vitória. Quem quiser seguir a gente lá, quiser conversar com a gente, entra aí no @RodolfoElias88 também, que é o meu Instagram. Pode ficar à vontade, que eu também sou Elias, Rodolfo Elias. Tem aí uma similaridade com o pastor aí. Mas estamos aí e quero mandar um abraço também para todas essas pessoas que mandaram um recado aí hoje. Sim, a live é abençoada, já temos aí 1h13 de live. Olha que benção, gente. Que benção. Passou voando assim. Mas é muito bom. Pastor, para fechar, quer fazer algum resumo, quer falar alguma coisa para pra gente terminar a live? Estão cobrando ele imposto da mata aqui, hein? Vai ter alguma cobrança aí. Então, pode fazer isso. Uma breve mensagem também. A gente agora, de novo, agradece porque o pastor está aqui com a gente. Muito bom. E falando também que semana que vem o congresso continua. Que você que está aí, semana que vem a gente vai ter a presença do ministro de música Éder Campos, que vai lá de Minas Gerais, Barro Preto, tá? Então a gente vai estar aqui de novo. Pode falar, pastor. Então, eu queria agradecer novamente pela oportunidade. Espero que em alguma coisa que a gente falou aqui, foi tratado, tenha abençoado a vida de alguém, ou incentivado a vida de alguém em se dedicar, em dar o seu melhor, não para homens, mas para o reino, abençoando vidas, né? Abençoando vidas. Eu parabenizo pelo tema, o tema foi muito oportuno, porque a gente tem que entender a importância que nós temos, que nós somos para o reino. Eu falo que Deus poderia usar qualquer coisa na criação, mas Deus escolheu usar a vida de você,
a sua vida, a minha vida. Isso é um privilégio para nós. Então a gente não deve fazer de qualquer jeito. A gente deve se alegrar com isso. A gente deve ficar muito feliz por isso e darmos o nosso melhor de atrairmos outras pessoas para viver aquilo que nós estamos vivendo. Então, faça com alegria e faça o seu melhor. E assim, e dentro daquilo que a gente puder servir, estamos à disposição. Glória a Deus. Glória pastor. a Deus. E muito obrigado mais uma vez, pastor. Gente, próxima semana que vem, mesmo horário, tá 8 horas, estamos aqui Nesse juntos. mesmo canal, né? Nesse mesmo Instagram aqui, tá? Falou, pastor. Muito obrigado. Obrigadão, pastor. Deus abençoe a sua vida, a vida da Dani também, a vida da sua igreja. Aí, O pastor Celso está te mandando um abraço. pastor, olha Celso só, Alexandre, ó. pastor Celso Alexandre, rapaz, você tem que convidar o pastor Celso aí, cara. É outro cara do mundo do pastor Elias também. Pastor Celso é muito bom, cara. Também, Transcapixaba. É o seguinte, que a gente tem que cercar, estar próximo de pessoas que fazem a gente subir de nível. E Celso é um desses. Eu falei que assim, a ave voa com animais da mesma penugem, né? Então, a gente tem que aprender a voar com águias. E Celso é uma dessas águias que a gente tem que estar perto. Com certeza, sem dúvida nenhuma. Mas a gente vai convidar o pastor Celso também para vir aqui. Com pode certeza. ter certeza. Mas, Tamo aí. Valeu, gente, e um abraço. Fiquem na paz do Senhor aí. E compartilhe essa live aí com mais gente. Com certeza. Possa Compartilhe crescer no muito Instagram. mais o canal aí. Tá bom? Valeu. Deus abençoe a todos. Falou. Tchau, tchau. Vai.